Salve sua estrella, reina de las reina de la serpiente. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Então você aí, estrela e astro iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Bom, meu povo, antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pontuar alguns acontecimentos recentes para talvez trazer algum entendimento para aquelas pessoas que estão de coração aberto e que estão realmente dispostas a entender as energias que estão vibrando nesse momento. Nós tivemos 3 episódios recentes que eles precisam ser comentados. O primeiro deles foi a prisão da esquerdogata, a Aline Bardi, uma militante de esquerda que desacatou policiais com frases racistas, elitistas, né? E eu gostaria de comentar esse episódio. Primeiro que eu lamento muito que uma mulher esteja nessa posição, porém nós temos que pontuar que é algo que eu venho falando neste canal que iria acontecer. Eu sempre venho dizendo que tudo que acontece ultimamente tem um peso muito maior nas mídias sociais. Pessoal, eu sou uma pessoa que sofri a minha vida inteira porque eu lutei muito pela verdade. E eu sempre vi pessoas mentindo descaradamente o tempo todo. A minha mediunidade fazia com que eu enxergasse as pessoas de uma forma diferente em todo sempre. Então, essa questão da justiça, da verdade, da militância está muito presente na minha vida. Sabe, quando eu era criança eu cagava, adolescente eu cagava num buraco, numa tenda. Eu não tinha banheiro, não tinha cozinha, eu não tinha um quarto. Então, a vida difícil fez com que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Depois disso, um casamento extremamente violento. E olha, que quando eu conheci o meu ex-marido, ele era uma pessoa fantástica, maravilhosa, certo? Mas vamos lá. Esse episódio com a Aline, ele apenas certifica aquilo que eu venho dizendo. Primeiro, Aline, que eu acolho você, acolho os seus problemas, tá? Acolho a mulher que você é. Eu quero que você entenda, se você por um acaso um dia vier assistir esse vídeo, que eu não estou aqui para julgar você. Pelo contrário, eu sou mulher, tá? E quem sou eu para julgar alguém? Eu vou te usar sim como exemplo, afinal, uma pessoa pública, ela está sujeita a esse tipo de acontecimento, mas com muito respeito à sua pessoa. Mas vamos lá. O que eu venho dizendo, pessoal? Que tudo na internet é muito maior e que nós veríamos muitas pessoas perdendo as suas máscaras. Primeiro que, Aline, você me perdoe, querida, sertralina e quetiapina não são remédios que possam causar alucinações. Quem já fez uso desses medicamentos sabe que esses medicamentos não são alucinógenos em contato com o álcool. Segundo, que entendendo de astrologia, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Nós temos a tríade mestra principal dentro do mapa natal, que é o signo solar, que é aquele signo que a gente diz para as pessoas quando alguém pergunta. Por exemplo, quando as pessoas me perguntam, Sara, qual é o seu signo? Eu sou canceriana, né? Eu sou canceriana de sol. Como é que o sol age na minha vida? Eu sou canceriana dentro do meu lar. Eu adoro uma casa arrumada, a família unida, a mesa farta. Eu adoro cozinhar, adoro, amo crianças. Então, do portão para dentro da minha casa, eu sou canceriana, tá? O ascendente, qual é a representatividade do ascendente? O ascendente é como nós nos comunicamos do portão para fora. Eu estou aqui conversando com você e quando eu abro as cartas, que eu sei que eu estou sendo observada, vocês veem a leonina Sara. Vocês não veem a Sara canceriana.
Aí eu tenho a lua em touro. A lua em touro, ela influencia na maneira com que eu me emociono. As minhas emoções são taurinas. Quando eu comecei a estudar astrologia lá em 2018, com a mestra que me iniciou nessa técnica, nessa ciência, eu sei que não é uma ciência, é a maneira que eu uso para uma ferramenta, né, para exemplificar. A Rosana me disse o seguinte: você já viu pessoas numa festa que de repente, ao beberem demais, elas começam a falar, tanto que tem um ditado popular que diz: na bebida entra, a verdade sai. Essa expressão, quando acontece, é o signo solar vomitando verdades. Então, assim, não tem como a Aline ter dito o que ela disse se não é uma coisa dela. É algo que ela, no fundo, acredita. Então, ela foi elitista, ela é elitista. Ela foi racista e ela é racista. Nenhum episódio psicótico, nenhum episódio de bebida transforma a pessoa no que ela não é. Isso não ocorre. Então, o que é que ela precisa? Obviamente de tratamento, talvez mudar a medicação, mas principalmente de autoconhecimento. Porque no fundo, tudo aquilo que ela disse alcoolizada é o que ela tem dentro dela. E o que eu venho dizendo ao longo do tempo? Eu venho dizendo que na internet a gente está vendo um monte de bravateiros, de pessoas que brigam, de pessoas que estão ali, conseguem arrebanhar milhões de pessoas. A própria Aline, ela tem 900 mil seguidores no Instagram. Uma conta tão alta com uma pessoa com sabedoria, essas 900 mil pessoas, elas poderiam ser beneficiadas. Mas no contexto desse, ela jogou todo o trabalho dela fora. Todo o trabalho dela fora. E eu estou dando o exemplo da Aline porque eu venho dizendo há bastante tempo. Gente, é dos dois lados. É dos dois lados. Certo? Então, o que nós estamos vendo hoje? Pessoas na internet, falando, fazendo, mas que na vida real fazem justamente o contrário. Fazem justamente o contrário. Isso é hipocrisia. Isso é mentira. Para mim é mentira. Eu sei que a minha tríade mestra, né, a lua em touro principalmente, faz com que eu odeie a mentira e fora outros aspectos no meu mapa natal. E eu estou retratando isso de forma muito singela para vocês, de uma forma muito simplificada. A astrologia é muito maior que isso. Aos astrólogos que estão me assistindo, por favor, não me julguem, porque eu estou usando uma linguagem simplificada para tentar mostrar para as pessoas. Aí nós estamos tendo energias astrológicas de grande proporção, né? E isso vai continuar acontecendo. A pessoa chegar na internet e dizer que vai fazer, vai acontecer. Daqui a pouco dizer eu sumi como se nada tivesse acontecido. Ignorar o assunto. E para mim isso é desonestidade. Para mim isso é desonestidade. Sei que eu sou uma pessoa muito complicada de lidar. Sei que eu sou uma pessoa difícil. Sei que a minha busca pela verdade acima de qualquer coisa pode ter me tornado e até ter me levado a locais que eu não gostaria de estar, como uma pessoa muito intransigente. Sei que é difícil para as pessoas que estão ao meu redor lidar comigo. Mas hoje, olhando para minha família, eu tenho tanto orgulho da família que eu construí, porque os meus filhos, os meus sobrinhos que eu criei, todas as pessoas que conviveram comigo são completamente honestos e verdadeiros, e para mim isso já é um alívio. Aí nós temos um segundo ponto. O ex-presidente da República apresentou a sua defesa, alegando que ele desistiu do golpe. Como ele desistiu de dar o golpe, que a sua pena seja menor. Agora eu quero falar com você, bolsonarista, que está aqui me seguindo. Mais uma vez, ele te usou e ele pretendia dar um golpe de Estado. Não é de errado ser de direita, pelo contrário. Você tem que, se você é de direita, você tem que continuar, você tem que ser oposição ao governo atual, você tem que lutar pelos princípios de direita. Assim como quem é de esquerda, quem é progressista, quem é centro.
A diversidade que faz a política é a democracia. Mas você foi usado. Você foi usado como massa de manobra. Sabe, eu não sei o que precisa mais acontecer para você cair na real. Para você cair na real. Certo? Nós estamos vendo canais de pseudos videntes bolsonaristas, inclusive com mais de 1 milhão de seguidores, falando que o Lula é sósia, inventando coisas que nunca aconteceram e você está acreditando. Acorda enquanto é tempo, pelo amor de Deus. A própria defesa assumiu que sim, tinha-se um plano de golpe, porém ele desistiu anteriormente, porque foi covarde também. Olha o tipo de pessoa que você está endeusando. Eu não estou aqui como sua inimiga e nem estou julgando você. Porque, inclusive, muitas pessoas militantes da direita que apoiaram o Bolsonaro, elas estavam lutando pela verdade delas. E isso eu honro. Eu vi gente lutando, achando que estava fazendo o melhor pelo Brasil. Foi enganado? Foi. Mas estava lutando pela sua verdade. E é isso que eu admiro no ser humano. É isso que eu admiro numa pessoa, que quando ela toma alguma coisa como verdade dela, ela luta por aquilo. Quantas pessoas foram presas no dia 8 de janeiro enganadas, sem saber que o que estavam cometendo era crimes. E o pior, contrataram advogados extremamente bolsonaristas que não chegou para eles para dizer, olha, você ficar acampado num acampamento com água, TV, organização, alimentação gratuita, isso aqui você está sendo financiado por alguém. Então você está fazendo parte de alguma coisa. Nem dizer para aquelas pessoas o porquê que elas estavam sendo presas, ninguém disse. Ninguém disse claramente. Pelo amor de Deus, ainda há tempo. Ainda há tempo de enxergar as coisas como elas são. Não é deixar de ser de direita, não. É entender que você foi usado, que você foi usada. Acorda enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo. Nada em 2026 ficará obscuro. Tudo virá à tona. Eu sei que a maioria, principalmente aqueles desprovidos, tá? De uma capacidade intelectual, por não terem tido oportunidade, por não terem estudado, por não terem tido um familiar, um filho que seja, para ajudar, orientar e aprender, porque eu mesma não fiz um curso universitário, mas eu tenho um filho cientista social e um advogado que eu aprendi tudo que eu sei com eles dois. Entende? A vida, quando a gente está aberto para aprender, nos ensina, mas eu sei que muitas daquelas pessoas estavam sozinhas. E elas encontraram naqueles acampamentos uma família. E elas estavam lutando pela família delas. E muitos estão inocentes, sim. Inocentes porque erraram sem saber que estavam errando. Erraram, cometeram crimes sem saber que estavam cometendo crimes. Claro que se a gente for pensar nos vandalistas, como a dona Fátima, por exemplo, que é uma idosa e foi lá cagar e quebrar tudo lá. Entendeu? Tem que pagar por que ela fez. Mas muitos estavam ali realmente com o coração aberto, achando que estavam fazendo o melhor pelo Brasil. E foram usados. E foram enganados. Pelo amor de Deus, abra os olhos. Pelo amor de Deus, abra os olhos. Agora, um assunto que me dói muito, né? Todo o ocorrido ontem no Rio de Janeiro. Gente, ontem eu tive uma recaída da minha crise de bronquite, eu estava quase boa. Ontem eu não consegui gravar, era para ter gravado um vídeo, um recado de Maria Padilha para sair no Força Soberana, que aquele canal, para mim, é o melhor trabalho que eu faço, que ali eu ajudo pessoas individualmente. Então, se eu não gravo para aquele canal, é porque alguma coisa está acontecendo. É realmente o trabalho que eu faria mesmo que eu fosse milionária, que eu fosse herdeira, porque ali eu estou levando uma palavra através dos oráculos para pessoas que precisam. Porque um dia eu já estive nesse lugar, um dia eu já fiquei tão sozinha, que eu não tinha alguém em quem confiar. Então hoje eu me coloco à disposição na internet, não porque eu quero estar aqui levando crítica o tempo todo dos outros, não. Mas é porque eu sei o quanto faz falta. O quanto faz falta. Às vezes a gente tem uma pessoa para ouvir, que possa nos ensinar ou trazer alguma palavra de esperança. Nós tivemos ontem aquela mega operação.
Eu venho avisando sobre isso, que eu via algo desastroso no Sudeste, especificamente no Rio de Janeiro, que ia culminar, inclusive, na queda de comandos de polícias. Pois bem, começou o inferno, tá? Porque, claramente, a espiritualidade já deixou claro que o Comando Vermelho vai revidar cedo ou tarde, tá? A questão é, nós estamos num período energético extremo, principalmente astrológico, extremo. Nós estamos tendo aspectos de Marte em Escorpião a Plutão em Aquário. Os dois regentes de Escorpião, Plutão, Aquário coletivo, Marte em Escorpião estratégico. O Comando Vermelho vai revidar, tá? Eu vejo até outra facção se unindo ao Comando Vermelho. Quem sai perdendo com tudo isso? O pobre. Claro que, como foi feito ontem, são cenas de guerra, né? O Rio de Janeiro, querendo ou não, são muitas pessoas naquela localidade que viveram o terror na terra, o inferno na terra no dia de ontem. Sendo que essa questão vai levar o Rio de Janeiro a um desmoronamento em 2026 de grande proporção. Primeiro que o atual governador do Rio de Janeiro, primeiro que não me representa. O cara que não sabe nem se expressar, certo? Sem falar de ideologias políticas, sem falar de partidos políticos. Mas é uma pessoa que eu realmente não consigo entender como é que cariocas elegeram aquele cidadão para governar o estado, certo? Além disso, nós temos outras questões. Seria possível ter evitado que o Rio de Janeiro chegasse do jeito que está em termos de violência? Sim, se aumentasse os policiamentos semanalmente, se houvesse operações regulares, mas eficazes, com mandado de prisão, com assistência de direitos humanos, com tudo que manda a lei para poder impedir a violência no Rio de Janeiro. Se os governantes quisessem, eles tinham feito sim, seria diferente. Só que eles não querem. Uma mega operação como foi a de ontem, obviamente será usada em campanhas políticas. Isso aí é claro. E uma outra coisa, o governador do estado do Rio de Janeiro, ele responderá a processos, tá? Se não ainda durante o seu mandato, obviamente, isso poderá ocorrer no futuro, tá? A questão haverá retaliação do Comando Vermelho, nós veremos comando de polícias caírem, isso, segurança pública, agentes de segurança pública, isso já tem sido mostrado pelos oráculos há muito tempo, vai ser um inferno aqui no Rio de Janeiro até o meio do ano que vem. Nós teremos também guerras de contraventores por causa de áreas e territórios. Nós teremos a corrupção nas polícias sendo expostas pelo próprio Comando Vermelho. Vai cair muita gente. E eu, sinceramente, quero deixar aqui o meu apoio a todos os cariocas que moravam naquelas comunidades e dizer que eu sinto muito pelo terror vivido por todos nós. Eu, graças a Deus, assisti o episódio pela televisão. Eu não moro numa área próxima a todo aquele acontecimento. Então, eu recebi algumas mensagens de pessoas preocupadas comigo. Fiquem tranquila que eu moro num lugar muito tranquilo por enquanto. Claro que, sendo carioca, entendemos que nós temos vários problemas de uma maneira ou de outra em várias regiões do estado. Mas eu moro numa área mais tranquila. Isso não significa que não tenha milícia, por exemplo. Tem sim. Tá? Mas na região que eu moro é uma região bem tranquila. Só que acabou, foi disparada, tá? O primeiro tiro de uma guerra que vai continuar por meses. Então, volta e meia, a gente vai ter uma retaliação. Eu acredito, inclusive, que vai aumentar muito o número de assaltos, tá? Porque o Comando Vermelho vai liberar os assaltos e também ataque a policiais. Aí nós temos um ataque a policiais, morrem policiais, as polícias se reúnem, vão para as favelas, morrem inocentes. Então, uma bola de neve. Infelizmente, eu não vejo a capacidade do governo no estado de conseguir conduzir as coisas da maneira mais adequada, tá? Deixo isso aqui, claramente a minha opinião a respeito do governador do estado onde eu resido, onde eu posso falar. Ok? Vamos iniciar? Peço permissão da ancestralidade e da força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles
que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Você é bolsonarista que discorda do que eu disse, tudo bem. Mas não venha dizer que foi uma estratégia para se livrar da prisão. Porque aí não é falta de conhecimento, é burrice mesmo. Pensa um pouquinho, pensa com carinho. Olha para a sua vida, porque é ela que está em jogo. É ela que está em jogo, ainda há tempo de acordar, tá bom? Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha! Optcha! Uma aliança comercial chamando a atenção das mídias como um todo. Uma aliança comercial chamando a atenção das mídias como um todo. Pessoal, vamos lá. As cartas estão falando muito sobre 2026. Eu quero fazer algumas pontuações, tá? Primeiro que em 2026 nós teremos vários lugares do globo com problemas hídricos. Então tem duas questões que têm mexido comigo. Quando chega essa época do ano eu começo a me preparar, porque eu entrego a previsão para o ano seguinte para vários jornalistas que já me pedem há muitos anos. O Jornal Extra de Alagoas, por exemplo, é um em que todo ano sai uma matéria minha com previsões para o Brasil e para o estado. Então eu tô às voltas com essa energia. Tá? Nós teremos problemas, muitos problemas envolvendo água, inclusive racionamentos, inclusive falta d'água seca, como também, como já foi dito no primeiro vídeo que saiu, inundações e problemas hídricos de uma forma geral, tá? Nós devemos prestar atenção no que acontece hoje, porque as coisas acabam se transformando, a energia, ela mostra, ela dá sinais, nada é do dia para a noite. Então, aquelas regiões onde há muita seca, falta d'água, sertão nordestino aqui no Brasil, por exemplo, só que eu acredito numa inversão, tá? Acredito, inclusive, que no Sudeste a gente venha passar por escassez de água, aumento, e todas aquelas coisas, racionamento, todas aquelas coisas que ocorrem vez ou outra, tá? Mas nós vamos ver problemas hídricos no mundo inteiro. Assim como também, pessoal, alguma coisa relacionada a mídias sociais, à internet. Talvez a atitude de algum governante que suspenda, proíba o uso de internet no seu país. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. 2026 é um ano muito importante. Teremos ativações astrológicas realmente muito impactantes, tá? Muito impactantes. E eu vou continuar dando o conselho que eu venho dando há um ano. Não tome partido. Não tome a verdade de ninguém como absoluta. Tenha você a sua própria verdade e lute por ela. Tá bom? O jogo abriu de uma forma positiva, abordando aqui tanto questões comerciais, mas claro, como eu já venho dizendo há algum tempo, sabe aquela falsa calmaria, né? Final de ano, um momento importante para o comércio global, tá? Para o comércio global. Então, de uma certa forma, nós não vamos ver agora em novembro, né? Já estamos terminando o mês de outubro. Nós não vamos ver agora em novembro, por exemplo, o cessar-fogo, como eu disse, né? Que em Gaza, por exemplo, não haveria paz por muito tempo. E ontem mesmo já teve um bombardeio, aliás, todos os dias, né? Essa questão bélica, ela tende a aumentar em várias localidades, inclusive novos conflitos bélicos vão surgir. Isso já foi dito aqui no canal há algum tempo, sabe? Isso não é só na vida coletiva, isso é na vida individual também. Se você lida com pessoas muito agressivas, é o momento de recuar, dar um passo atrás, tomar distância, não responder a insultos, não responder a provocações, tá? Como é que essa questão bélica vai atuar na nossa vida? Nós seremos provocados ao todo tempo, e é aí que nós vamos mostrar se temos autocontrole ou não.
nós seremos provocados a todo tempo. Seremos provocados a todo tempo e é aí que perceberemos se temos autocontrole ou não. Dentro de instituições públicas, nós vamos ver muitas pessoas descontroladas, assediando os amigos, os colegas de trabalho, de repartição. Serão problemas que a gente, perseguição, serão problemas que a gente vai ter que lidar dobrado, triplicado em 2026, por exemplo, sabe? Então, essa questão bélica, ela tende a aumentar. Pessoas enraivecidas, pessoas querendo vingança, pessoas tomadas por uma força que elas mesmas não entendem, certo? Então, o jogo abriu de uma forma positiva, inclusive para questões comerciais, isso pegando o globo inteiro, tá? Finalização de questões comerciais, acordos comerciais, investimentos financeiros, isso está muito positivo, extremamente positivo. Questões tecnológicas, avanço tecnológico, gente, a gente já está nesse contexto. Eu convido você a voltar lá para 2018. Você não percebe que a gente acelerou, que a gente está numa outra velocidade, que as coisas estão acontecendo cada vez mais rápidos e o ano que vem é um ano de Marte. Sendo um ano de Marte, essa questão mais voltada a armas, ao masculino ferido, ao masculino tóxico, a força, né? Porque o masculino dentro da astrologia representa a força, no homem ou na mulher, a força de ação, a força de iniciativa, certo? Então a gente vai ver muita coisa nesse contexto, vai ver muita coisa nesse contexto. Questões hídricas estão fortes com a carta 30 e a carta 11, tá, pessoal? Mas vamos lá. Investimentos em obras grandes. A gente vai ver nações que, claro, isso pode ter a ver com eventos globais, como Copa, COP, Olimpíadas. Então a gente vai ver um investimento também na infraestrutura em vários locais, mas também um avanço tecnológico nesse contexto, tá, gente? A gente está numa década que a tendência é que o custo de construção ele diminua muito com o aumento, o avanço da tecnologia, a gente encontra curas para várias doenças. Então há luz no fim do túnel, pessoal. Só na luz no fim do túnel para violência humana. Violência humana. Então, nós sempre vamos ter que lidar com atitudes violentas. E vamos nos preparar que o ano que vem vai ser quente em todos os aspectos. Eu sinto muito. Inclusive quando se trata de violência contra mulheres e crianças. E outra coisa, crimes cometidos por crianças. Nós vamos ver um aumento absurdo. Absurdo. Olha, a situação dos Estados Unidos não é nada boa, continua muito ruim a energia, nós já sabemos que tudo isso é um processo que já era para ter acontecido, que tudo isso é uma questão que realmente se torna cada vez mais presente e a gente vai assistir essa quebra da hegemonia. Porém, quando uma pessoa está muito doente em fase terminal, está para morrer, ela não dá uma melhora? Ela não tem ali um aspecto que traz esperança? Pode ser que os Estados Unidos também passe ainda por essas fases. Tem muita gente falando, por que eu não falo na transição planetária? Primeiro que a transição planetária, a mudança de eras, como nós da astrologia estamos esperando, ocorrerá em 300 anos. Nós estamos no pior momento, tá? Até que a gente chegue na era de Aquário, a gente vai viver a empáfia de Leão, o egoísmo de Leão, sabe? Todos os aspectos mais negativos da energia leonina, que fala inclusive de violência, a gente vai viver nesse período, certo? É claro que mudanças, mudanças dentro do contexto social irão ocorrer, né? Nós estamos mudando e vamos continuar mudando.
geracional, né? Mudanças de gerações até lá. Então, a cada nova geração, uma maneira nova de se viver, mas também com os problemas que cada uma tem que enfrentar. Alguma questão judicial, alguma questão envolvendo leis, podem ser tanto locais, internas como externas, pegando os Estados Unidos, tá? Na realidade, talvez alguma fala também que ofenda os Estados Unidos e que ele retruque aí de uma certa forma. Olha, Portugal vem sendo mostrado há algum tempo nos jogos, tá? A Europa, de uma forma geral. No último jogo, foi mostrado a América Central numa energia muito ruim. Aí nós vimos o furacão, né? A Melissa, se eu não me engano, entre outros aspectos. Então, o jogo tem mostrado Portugal especificamente, um ou dois países de fronteira, então Portugal e Espanha, desta forma, são os dois mais fortes. Questões como terremoto, gente, vai ocorrer, tá? Se não esse ano, o ano que vem. Mas o jogo já está prenunciando. Eu acredito que 2026 seja um ano muito difícil para Portugal. E é por isso que agora em novembro eu vou soltar um vídeo específico para Portugal, certo? Olha, a situação hoje está muito ruim para a Rússia, tá? A energia está bem negativa para a Rússia, bem negativa mesmo. Para a Europa como um todo e para os Estados Unidos. Então, Europa e Estados Unidos, energeticamente bem complicados. Aí a gente pode entender como, quando o oráculo mostra uma região pior que a outra energeticamente. A gente pode entender da seguinte maneira. Se há uma tendência à violência em todo mundo, nas áreas mais vulneráveis, pode ser maior. Se há uma tendência a problemas climáticos em todo mundo, nas áreas vulneráveis, pode ser ainda maior. Entende? Então, se dobra o risco de acontecimentos desastrosos nas regiões que são mais sensíveis e mostradas pelo oráculo. Oráculo, previsão mundial, oráculo. Optcha! Optcha! Olha, algum tipo de ocorrência relacionada à violência, que pode ser um ataque a uma pessoa especificamente, ou um ataque terrorista, ou vandalismo, ou briga muito séria em lugares de jogos. Eu acredito que seja fora do Brasil, que pode se tratar de lugares como Las Vegas, em Amsterdã também tem uma área que é muito voltada à diversão, em um lugar desse gênero, tá? Ó, problemas internos nos Estados Unidos de grande proporção. Podemos incluir Las Vegas como um lugar energeticamente sensível nesse momento? Sim. Sim, podemos sim, tá? Mais expressões
bélicas de grande proporção, sabe? Realmente o oráculo, ele tá falando de morte de oficiais, de baixas de soldados, de perdas em guerras de grande proporção. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Fala inclusive sobre uma chacina. Uma chacina. Olha, alguma tensão ainda na América Central, tá? Eu não citei aqui África, eu não citei Oceania, eu não citei a Ásia, porque hoje o oráculo está apontando muito para questões de energias coletivas, para todas as nações. Então, as regiões que eu citei, porque estão energeticamente sendo mostradas com mais ênfase, tá? Na América Central eu vejo quebras de alianças, tá? Problemas diplomáticos, inclusive. Então a gente pode ver alguma questão ali, né, envolvendo aqueles países. A questão é a energia global, muita violência, atitude arbitrária. Nos meios virtuais ainda tem muita coisa para acontecer, muitos cancelamentos ocorrerão, pessoas que são genuinamente culpadas e de alguma forma cometeram erros ou crimes, e pessoas inocentes também que serão canceladas virtualmente, que realmente elas não mereciam, né, com fake news, com base em algumas questões. Então a gente precisa estar de olhos bem abertos e entenda você, siga a sua própria verdade, siga o seu coração, não se deixe levar por nenhum sentimento, porque a energia está aí para todos e ela pode trabalhar em qualquer um de nós. Às vezes a gente acredita que está fazendo a coisa certa e não está. E olha, eu estou sendo muito franca com você, isso pode acontecer inclusive na minha vida. Quem de nós nunca errou tentando acertar? Entendem? Gente, vamos ser coerentes, vamos ser humanos, nós somos falhos, ok? Que Deus nos abençoe, salve a nossa estrela. Muito obrigada a ti pela confiança. Até breve, depois de amanhã eu volto com Previsão Brasil. Eu sinto por esse episódio no Rio de Janeiro hoje, porque eu sei que vai desencadear muitos outros e os problemas serão ainda maiores. E principalmente que chegou onde chegou por falta de atuação do Estado. Há muita corrupção nas polícias, em todas elas. E agora começou. Foi puxado o fio do novelo que vai desencadear muitos escândalos. Escândalos extremos. Salve a nossa estrela.